Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia no dia de hoje nos propõe respondamos à pergunta acerca de quem é o nosso próximo. Sabemos que a vida tem se encarregado de nos propor situações difíceis e um certo distanciamento entre nós criaturas tem sido verificado. Sobretudo no pós-pandemia, nós estamos assistindo a um isolamento e depois, como consequência, a uma depressão generalizada que vem e se instala nos variados grupos sociais. E agora a pergunta: quem é o meu próximo e como posso, a ele me achegando, responder ao mandato evangélico de propor-lhe esperança, fazendo anúncio de Jesus Cristo. Nós escutávamos no texto de Lucas, no capítulo 10, a interessante questão que um mestre da lei propunha a Jesus. Atenção que aqui não se trata de uma situação de confronto, mas de estabelecimento de um diálogo, porque, de fato, um mestre da lei, na época de Jesus, costumava interrogar outros mestres, porque com opiniões variadas, em dissociação, nós poderíamos encontrar uma síntese no escutar o que o outro tinha a propor. E assim é que o mestre da lei pergunta a Jesus: o que devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus vai direto àquilo que é o elemento fundacional do povo eleito como nação do Senhor, nação escolhida. Vai ao decálogo, aos mandamentos que Moisés tinha legado como herança para a nação. E ali, aquele homem, ele responde a partir de duas tradições que se reclamam. Uma primeira tradição que está ligada ao livro do Deuteronômio, e nela nós temos esta afirmação: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Quer dizer que a criatura deve amar a Deus por inteiro. Ela, apesar das suas mazelas, deve amar aquele que pode das mazelas, perdoando, fazer dela uma criatura nova. Por isso, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, é como, por assim dizer, uma espécie de síntese da primeira tábua dos mandamentos. A segunda afirmação daquele mestre da lei, ela faz menção ao preceito encontrado no livro do Levítico, que manda que o amor seja expresso na horizontalidade dos relacionamentos criaturais ao próximo, porém, aqui sabendo que na história de Israel houve uma interpretação restritiva de quem seria esse próximo. Agora, Jesus, ele levando aquele mestre da lei a um maior aprofundamento do tema, ele faz com que um alargamento tenha lugar. Por isso, Jesus, ele narra uma parábola. O mestre da lei pergunta: quem é o meu próximo? Ele conhecia o livro do Levítico, conhecia também a tradição judaica e poderia muito bem ter saído sem questionar o mestre. Porém, ao fazê-lo, Jesus aproveita a ocasião para, na parábola que conhecemos como do bom samaritano, nos mostrar que um caminho está sendo feito. Aqui nós temos duas
interpretações. Uma primeira, que é mais ligada ao texto e nós chamaríamos de estrita, e fala dos personagens e faz com que os personagens falem. E uma outra, que é alegórica e que mostraria um caminho que é de descendência. Deus desce, caminha conosco, nos encontra à margem da nossa história, nos trata, nos cura, nos resgata e nos devolve para a vida. Mas, deixando de lado a interpretação alegórica que muitos santos padres adotam, quero me deter apenas aqui na consideração mais estrita do texto, onde Jesus apresenta personagens bastante interessantes. O primeiro dentre os personagens é o próprio ferido que está à margem da estrada. Talvez fosse um judeu. E isso, a série de indicações do texto nos permite chegar à conclusão. Agora, os personagens outros também têm um momento que precisamos sobre eles nos deter, sobretudo porque 2 dentre eles provinham do templo, eram da classe dos que no templo serviam ao culto e que, portanto, se preocupavam por demais com as regras de pureza ritual e por isso não quiseram tocar nas feridas daquele irmão que estava à margem do caminho. Porém, aquele samaritano, e os samaritanos e os judeus não se davam por questões históricas ligadas aos reinos que se separaram em reinos do sul, 2 tribos, reinos do norte, 10 tribos, e depois a invasão assíria no reino do norte, o mesclar-se de tradições religiosas no reino do norte, com presença de elementos idolátricos, e ainda depois a destruição do templo lá na Samaria, quando na época dos Macabeus, dos líderes de Israel destruiu aquilo que trazia ódio. E então havia um mal-estar. E no entanto, aquele que é o samaritano se dirige ao que está ferido, cuida dele. Aí a resposta: fazer-se próximo é preocupar-se, é zelar, é promover a vida. E assim Deus faz conosco. Ele aposta em nós, não se importa com as nossas realidades de pecado. Ele continua sempre investindo em nós, criaturas, mesmo quando nós o traímos. No texto da primeira leitura, nós escutávamos na profecia de Jonas, no capítulo 1, a descrição da fuga de Jonas. Às vezes nós fugimos de Deus, mas Ele continua insistindo conosco. Ele vai ao nosso encalço. O livro de Jonas não é um livro, não é um livro histórico, é um livro poético, mas tem uma verdade a toda prova. Deus não desiste de nós. Ele nos chama, Ele conosco quer contar, mas respeita a nossa liberdade criatural. Que possamos a Ele responder como os grandes servidores do Evangelho de todos os tempos. E no dia de hoje nos recordamos de São Dionísio, que foi o primeiro bispo de Paris e que selou o anúncio do Evangelho com o derramamento do seu sangue ali naquela cidade. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.